Garimpeiros armados invadem território indígena e atacam pessoas no local. Por que essa frase ressoa com certa familiaridade? Porque no Brasil ainda, e infelizmente, é comum ataques aos povos indígenas. No mês de maio de 2021, mais uma vez o povo Yanomami foi vítima de ataques de garimpeiros. Esse aumento da onda de violência não se dá de forma isolada, vem acompanhado do abandono de mecanismos de fiscalização e desmonte das políticas indigenista e ambiental. Desde a primeira semana de maio, os ataques são intensos. Para isso, vamos apresentar uma linha do tempo com dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Em 10 de maio, 7 barcos com garimpeiros invadiram a terra indígena Yanomami e atiraram contra os indígenas. O conflito aconteceu na comunidade Palimio, em Roraima. 4 garimpeiros e um indígena, de raspão, foram baleados. A Rotucara, Associação Yanomami, enviou ofício de urgência aos órgãos federais, Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a Polícia Federal em Roraima, a 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército e ao Ministério Público Federal em Roraima. A Polícia Federal esteve no local no dia seguinte, dia 11 de maio, e foi recebida a tiros pelos criminosos. No dia 12, o Exército foi até o território e, de acordo com os indígenas, ficou somente cerca de 2 horas. Na noite do dia 16, um grupo de garimpeiros realizou mais ataques e, segundo Dário Copenaua, vice-presidente da Rotucara, cerca de 15 barcos com garimpeiros que, além dos tiros, estavam atacando com bombas de efeito moral em direção à comunidade. Após o ataque à bomba de garimpeiros, os Yanomamis enviaram um 4º pedido de socorro ao exército. De acordo com os indígenas, todos os dias os garimpeiros percorrem o trecho do rio Uraricuera e mostram estarem com muitas armas. A tensão permanece no local. Apurações apontam participação de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas na atividade garimpeira da região. O povo Yanomami está ameaçado pelo garimpo ilegal. É necessário pressionar o governo pela permanência da Polícia Federal e Exército em defesa das vidas indígenas. A deputada federal Perpétua Almeida comentou sobre a falta de ajuda do governo brasileiro para esses povos. A terra indígena Yanomami está sendo atacada por garimpeiros. O próprio comissariado da ONU já denunciou que o governo brasileiro não está protegendo as populações indígenas. No último domingo, mais de 15 barcos de garimpeiros atiraram contra lideranças e crianças indígenas, chegando a morrer pelo menos 3 crianças que, com medo, tentaram se proteger se jogando na água e se afogaram. É inaceitável que o governo federal não proteja as terras indígenas. Aqui leio o apelo de um jovem Yanomami que diz o seguinte: estamos vendo nossas florestas se tornarem grandes piscinas de lama, os nossos rios desviando seus cursos e sendo contaminados pelo garimpo, as sombras das árvores desaparecendo, assim como os frutos que coletamos está diminuindo. É preciso dar a nossa solidariedade aos povos indígenas e Yanomami que estão sendo atacados por garimpeiros e exigir que o governo federal proteja, como manda a Constituição. E no Ministério Público falaram as 2 crianças morreram durante tiroteio. Morreram de afogado nos rios, porque na segunda-feira muitas crianças correram para o mato, para o outro lado e para o rio, e as 2 crianças ficou lá na beira do rio. Então, todo mundo estava na clima muito ruim e todo mundo estava se defendendo, trocando o outro, tirando o outro assim, e as crianças foram no mato. Aí depois, dia 11, aí eles começaram a procurar as crianças, acharam várias crianças, mas sobrou 2. Então no dia 12, as crianças começaram a boiar na beira do rio, no Rio Grande. Então eles se recolheram dia 12, às 3 horas da tarde. Então as lideranças confirmaram as crianças morreram durante tiroteio. Segundo a Rotucara e o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Yequana, os garimpeiros têm atacado a comunidade porque indígenas Palimio montaram uma barreira sanitária no rio Irariquera para evitar a contaminação por Covid-19 e o avanço do garimpo ilegal. E nessa barreira de proteção, os indígenas têm apreendido materiais como combustíveis e alimentos, que seriam levados pelos criminosos até os acampamentos de exploração ilegal no meio da floresta. Desde então, ocorreram os conflitos armados. Em 2020, ano da pandemia,
De acordo com os dados do relatório produzido pela Rutucara e a associação Wanasedume e Equana, o garimpo ilegal avançou 30% na terra Yanomami. Só o rio Irariquera concentra 52% de todo o dano causado pela atividade ilegal. Ao passo que o garimpo avançou, os registros de Covid-19 também aumentaram 250% em 3 meses na região. Heron Bezerra explica o motivo e como ajudar essas pessoas. A primeira questão é compreender por que se invadem áreas de preservação ambiental, seja elas florestais, indígenas ou de qualquer outra natureza. Isso decorre de uma concepção produtivista, predatória, onde essas pessoas, atualmente lideradas pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, entendem que a natureza é um mero depósito de recursos naturais, onde eles vão lá, pegam tudo que pode tirar, para saqueio às riquezas naturais em benefício de um pequeno grupo de pessoas, para enriquecer ainda mais uma pequena parcela da população, sem nenhum respeito pelas populações tradicionais, pelos indígenas, por quilombola ou por qualquer outro tipo de pessoa. Isso é, lamentavelmente, a concepção produtivista. A consequência natural disso, por que isso acontece, é exatamente a ausência absoluta de Estado. Como o Estado é ausente, essas pessoas se sentem à vontade para agir. Daí a importância do aparelho de Estado, seja o Exército, a Polícia Federal, o Ministério Público, o IBAMA, mas principalmente o envolvimento da sociedade. É preciso assegurar o desenvolvimento sustentável das populações tradicionais, sem o que jamais vai ter segurança, jamais vai ter defesa real desses territórios. O território será ocupado devidamente pela população tradicional, contando com o apoio do poder público, o apoio da sociedade e principalmente o seu nível de organização. A terra indígena Yanomami está localizada entre os estados de Roraima e Amazonas, e é a maior reserva indígena do Brasil, com 9,6 milhões de hectares, onde vivem 27 mil indígenas espalhados em cerca de 331 comunidades. Essa terra indígena foi homologada em 1992, e a atividade de garimpo nela é ilegal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão Especial da Defesa de Direitos Humanos dos Povos Indígenas, no dia 20 de maio, se solidarizou com as cidadãs e os cidadãos brasileiros do povo indígena Yanomami e repudiou as agressões na terra que tradicionalmente ocupam, já demarcada e homologada. O presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB, Paulo Machado Guimarães, se pronunciou sobre o caso. O país todo tem acompanhado e visto as notícias sobre graves agressões e violências e tentativas de homicídio contra membros de comunidades indígenas do povo Yanomami, em Roraima e no Amazonas. A Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e o presidente do Conselho Federal da OAB se pronunciaram externando solidariedade aos Yanomami e repudiando as agressões, as violências que vêm sendo praticadas. A situação é muito grave. A Associação Rutucara do povo Yanomami, desde o ano passado, já vem registrando e noticiando às autoridades públicas o aumento da invasão de garimpeiros nesse território. E as providências, especialmente de proteção às terras tradicionalmente ocupadas pelos Yanomami, não se efetivaram ou se realizaram de forma insatisfatória. Como se sabe, a Constituição brasileira, no seu artigo 231, além de reconhecer a organização social, os usos, costumes, as línguas, as crenças e as tradições e os direitos originários sobre as terras que os índios tradicionalmente ocupam, determina que a União demarque essas terras. No caso da terra do Yanomami, essa terra já está demarcada e homologada, mas que também compete à União proteger e fazer respeitar os bens indígenas. Consequentemente, é urgente que as administrações, os órgãos da administração pública, notadamente a FUNAI, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e, se for necessário, o apoio das Forças Armadas, porque a terra indígena Yanomami se localiza em faixa de fronteira, sejam mobilizados com o Ministério da Saúde,
tendo em vista a gravidade de contaminação e agravamento da contaminação do coronavírus nesse território, para que essa invasão seja debelada. Essa matéria foi agora levada ao conhecimento novamente no Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimento de preceito fundamental, número 709, pelos autores da ADPF, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e os partidos políticos que também são autores, dentre os quais o PCdoB, o PT, PSOL, Rede, o PDT, o PSB, pedindo que o Supremo reveja seu entendimento adotado anteriormente, por ocasião da apreciação do referendo à decisão cautelar que o ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, adotou, no sentido de que seja imposto à União Federal a obrigação de tomar as medidas, seja adotado um plano de desintrusão dessas terras indígenas. No dia 24 de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o governo federal retire os invasores da terra indígena Yanomami e da terra indígena Munduruku, também invadida por garimpeiros. O ministro atendeu ao pedido de tutela provisória da APIB e de partidos de oposição que relataram ataques a tiros a indígenas, mortes e contágio decorrente da presença de invasores. Os grandes conflitos na região são causados pela invasão de garimpeiros nas terras indígenas e já resultou em 4 massacres contra o povo Yanomami, conforme os registros da Comissão Pastoral da Terra, vitimando 30 indígenas. Esse número pode ser ainda maior, devido à subnotificação de mortes de indígenas. Em 1987, após a invasão de 150 garimpeiros, 7 indígenas foram assassinados e 47 foram feridos na Serra de Couto Magalhães. Em abril de 1988, 8 Yanomamis foram mortos após confronto na região de Paapiú. No ano de 1993, a aldeia de Hashimu, fronteira com a Venezuela, foi surpreendida por um ataque de garimpeiros fortemente armados, o que resultou no massacre que matou 5 crianças e 5 adultos, entre mulheres e idosos. Em 2013, um conflito com armas de fogo na região de Alto Alegre deixou 5 indígenas mortos e 7 feridos. Os Yanomami são vítimas de violações de direitos humanos, particularmente pelos garimpeiros, que invadem o território para realizar extração ilegal de ouro. Segundo o relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, dados de 2018, sistematizado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário, a maior violência contra os povos indígenas é a destruição de seus territórios, com as invasões possessórias, garimpos, exploração ilegal de recursos naturais, criação de gado e danos diversos ao patrimônio. Além desses episódios bárbaros de violência, é importante lembrar de outras situações que violam esse povo, como a vulnerabilidade a doenças e males levados pelos brancos, a fragilidade do Estado brasileiro na proteção dos indígenas e as artimanhas do legislativo brasileiro ao longo dos anos para garantir a exploração dessas áreas ancestrais. O cenário atual é a expressão de tudo isso que eu estou comentando, especialmente da concepção produtivista que eu analisei no início. Quando essas ideias atrasadas, reacionárias, antipovo, encontram terreno fértil para vicejar, elas proliferam. É exatamente o que nós estamos observando agora. E não é só, lamentavelmente, contra povos indígenas, contra mulheres, contra negros, contra quilombolas, contra religiosos que não professam a crença deles, contra todo mundo que tem ideia própria, é estigmatizado e é retaliado. A população indígena, pela ser a parte, digamos assim, mais frágil, com baixo nível de organização e, ao mesmo tempo, vivendo em situação em regiões ermas, sem nenhuma proteção do Estado, é lamentavelmente a parcela mais fácil de ser atacada. Portanto, as mortes, os assassinatos, as invasões organizadas e, em certa medida, estimuladas pelo governo, é exatamente o retrato dessa barbárie atual que nós estamos vivendo. Mas como podemos ajudar? Precisamos fortalecer as mobilizações nas redes pela tag Alerta Yanomami, lutar pela existência e contra o garimpo.